Olá, paz a todos. Mais um dia aqui para fazermos mais um vídeo, né? Graças a Deus. Nós vamos estar agora lendo o capítulo 10 do Evangelho de João. Apenas alguns versículos que eu separei aqui. Vamos estar lendo para a gente dar uma estudada sobre esse capítulo. Versículo 2 e 3 diz assim: Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Versículo 8 em diante. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Versículo 16. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Bom, eu separei aqui alguns personagens deste capítulo. Tem aqui o bom pastor, que já está escrito aqui no versículo 11, que é ele mesmo, Jesus, né? Ele mesmo se diz que ele é o bom pastor. Tem as ovelhas, que é o povo de Deus, né? De uma maneira geral. E o porteiro, tem um porteiro aqui também, que eu diria que esse porteiro é Deus, que abre o coração do homem, né? Para que Jesus possa entrar, né? Ou o Espírito Santo, né? Faz esse papel também. Como diz aqui no versículo 3, a este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. A quem que abre? A quem é o pastor, né? Ao pastor, o porteiro abre o aprisco, né? Para o pastor entrar. E também, agora, passando desses três personagens, o bom pastor, ovelhas e o porteiro, tem mais 4 personagens que eu separei. Tem o mercenário, tem o ladrão, o lobo e as outras ovelhas, do versículo 16, né? Então, o versículo 10, que é o chave aqui que a gente vai dar uma estudada, ele diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. E aí o 11 ele vai dizer: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então, eu fico entendendo, diferente do que muitos falam aí, né? Não quero ser melhor do que ninguém, mas eu entendo um pouco diferente, que esse ladrão aqui não é o diabo, né? O ladrão que está descrito nesse versículo, embora que muitos digam e até, né, está escrito na palavra do Senhor que o diabo vem para matar, roubar, destruir. É claro que nós entendemos que o diabo faz isso. Ele vem também para fazer isso. Mas o texto aqui em si de João 10 não está falando, versículo 10, João não está falando nesse versículo que é o diabo que é o ladrão. Vamos ver aqui, se ele fosse o ladrão, aqui na frente vai dizer que no versículo 12, mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Então, irmão, se o ladrão é o diabo, quem é então o lobo? Que é pior do que o ladrão, né? Então, na verdade, o ladrão do versículo 10 é o falso pastor,
que no versículo 12, desculpa, ele é chamado de mercenário. Mercenário é aquele que só está interessado em dinheiro, né? É um olho grande, ele não está ligando para o que vai ser feito, ele só quer saber do lucro. Então, Jesus está falando do falso pastor, e ele está dizendo aqui no versículo 8: todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. O que ele quer dizer com isso? Que aqueles que vieram antes de Jesus, ele estava falando para os fariseus, estava falando para os saduceus, para aqueles que se tinham como pastores, né, do povo de Israel, né, os sacerdotes na época. Então, Jesus está dizendo que estes são ladrões e salteadores. Não estavam interessados nas ovelhas, mas estavam interessados naquilo que as ovelhas podiam dar para eles. Então, ele vem dizendo que o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir, que é o falso pastor, né? Aquele que não cuida da ovelha, mas quer o que a ovelha pode dar para ele. E aí ele vai dizer que o mercenário, que não é pastor, um verdadeiro pastor, ele quando vê vir o lobo, aí sim, esse é o diabo. O lobo é que é o diabo desse texto do capítulo 10 de João, né? Porque aí o mercenário, o falso pastor, ele deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa, né? Então, esse é o meu entendimento do versículo do capítulo 10 de João, nesses versículos que a gente leu. E aí tem o último verso 16, que diz assim: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Essas somos nós, os gentios, né? Ovelhas que não estavam no reino de Deus, né? Mas que através de Jesus nós fomos alcançados, né? Ovelhas que não são daquele aprisco, do aprisco no qual o reino de Deus, né? O Jesus estava pregando naquele momento, e depois que pregado aos judeus, seria o evangelho pregado a nós, gentios, né? De outras nações. Então, eu espero que Deus possa abençoar e dar mais entendimento a cada um de vocês aí, que eu não pude passar, e que Deus possa abençoar a cada um de nós. A paz do Senhor.